Olá, meu caro amigo do mercado imobiliário. Me diz uma coisa, você já imaginou transformar um terreno na beira de uma represa em um loteamento, condomínio clube de luxo, com marina, clube e vários lotes de alto padrão? Pois é, a gente aqui preparou um vídeo para trazer um estudo de caso com a análise de viabilidade econômico-financeira de um empreendimento desses. Eu sou Guilherme Lapo, sócio fundador do Hexperts, e a gente vai começar agora a fazer esse estudo de caso. Vamos lá! Bom, pessoal, aqui a gente tem uma apresentação onde eu vou mostrar para vocês o projeto Náutica, tá? Importante vocês saberem que o projeto Náutica ele é um caso fictício, tá? Que ele foi desenvolvido pelo Hexperts aqui simplesmente com fins educacionais, tá certo? Bom, de que terreno a gente está falando aqui? A gente está com um terreno de 500 mil metros quadrados, localizado na paradisíaca represa Cristal d'Água, tá? Essa é uma região com grande potencial para empreendimentos de segunda residência, focados aí no lazer náutico. E qual é o nosso objetivo hoje? É avaliar esse projeto, né? Entender se ele pode ser viável econômica e financeiramente e se ele valerá bastante tempo e dedicação que a gente precisa para fazer ele acontecer, tá? Então, ok. Para começar, a gente precisa entender quem é o dono desse imóvel e o que ele pede para fazer um negócio. O proprietário aqui nesse caso é o senhor João Afonsinho. Ele pede um sinal aí à vista, né, de R$ 1 milhão. E além disso, ele quer uma permuta financeira de 45% sobre a receita bruta do empreendimento. Mas, gente, será que essa pedida é justa? Será que é viável a gente pagar algo, mesmo que seja próximo disso? Ele diz que essa permuta de 45% é uma permuta padrão de mercado, né? Mas a gente sabe que essas regras de bolso nem sempre são adequadas. Então, o desafio aqui vai ser a gente estruturar uma oferta que faça sentido para ambas as partes. E nisso que entra a nossa análise estratégica e o software de viabilidade econômico-financeira de empreendimentos imobiliários, o Hexsoft, tá? Que vai nos ajudar aí a entender todos os números desse projeto. Ok, além de saber qual que é a pedida do proprietário do terreno, junto com a nossa equipe de arquitetura e engenharia, a gente teve que elaborar um projeto urbanístico artístico preliminar, tá? E esse projeto, ele vai nos ajudar não só a convencer o proprietário sobre a qualidade do negócio pretendido, mas também, é claro, ele vai ser fundamental para a gente ter uma melhor percepção do aproveitamento útil do terreno e seu potencial de vendas, né? Qual é a potencial área líquida de vendas desse empreendimento? Então, para que esse projeto pudesse ser elaborado, a gente teve aqui, é claro, que fazer um estudo de mercado para input a ser desenvolvido, e esses inputs todos foram contemplados pela nossa equipe de arquitetura aqui do Hexperts para fazer a implantação desse master plan, tá? Então, por exemplo, o tamanho do lote adequado para esse caso, a fim de maximizar também o potencial de vendas, foi definido em 600 metros quadrados, tá? Esse aqui à esquerda é o projeto urbanístico, né, com 350 lotes residenciais, áreas de lazer, clube náutico, com marina, bastante espaço verde, né? E aí, aqui nessa tabela, a gente consegue ver, entre outras coisas, o aproveitamento, né, de 210 mil metros quadrados, ou 42% do total em área líquida de vendas, que a gente chama também de ALV. E o restante é destinado à infraestrutura, né, calçamento, áreas verdes, equipamentos públicos. Ótimo. Então tá. A gente já tem um parâmetro importante, que é esse total aqui de 210 mil metros quadrados vendáveis. A nossa equipe de vendas confia bastante aí em um valor entre 800 e 850 reais por metro quadrado de lote, o que nos resulta, se a gente considerar 800 reais, num VGV, valor geral de vendas, de 168 milhões de reais
para esse empreendimento, tá? Mas me fala uma coisa, quanto é que vai custar para construir esse belo projeto? Né? Os sócios da loteadora aqui, eles haviam indicado para a gente um valor projetado de aproximadamente 52 milhões de reais, tá? O que é equivalente a R$ 250 por metro quadrado de área líquida de vendas. Vamos então estudar esse assunto? No processo de análise de viabilidade de um loteamento, como esse aqui do nosso projeto Náutica, o detalhamento dos custos de obra também é uma etapa essencial. Com base nesse projeto urbanístico, a gente envolveu a equipe de orçamentos do Hexperts para levantar de forma bem criteriosa os custos associados a cada etapa do desenvolvimento do loteamento. Vamos ver aqui o que a gente levantou. Primeiro aqui temos os custos administrativos, né? A equipe administrativa, o canteiro de obras, os serviços técnicos necessários para a condução desse projeto, tá? Também inclui aí aspectos como a sustentabilidade, as licenças ambientais, fundamentais para o empreendimento com essas características. Depois, temos aqui no item 2 a infraestrutura, né, itens aí fundamentais para o desenvolvimento do parcelamento do solo, como a terraplanagem, drenagem, rede de água e esgoto, a pavimentação, a iluminação pública, tá? Esses elementos, eles vão garantir que o loteamento ofereça aí a funcionalidade, a qualidade para esses futuros compradores. Temos também uma categoria aqui identificada como produto, tá? Ele inclui os gastos com fechamentos, muros e gradis, a construção do clube náutico, marina, o paisagismo, sistema de segurança. Esses são aqueles itens aí que vão agregar o valor ao empreendimento, dando posicionamento para ele no mercado, como um condomínio de alto padrão, que é o proposto nesse caso. Temos as obras especiais, tá? Que são aquelas de contenção, interferências, tá? São relacionadas a algumas características específicas dessa gleba. E também temos aqui um item específico de saneamento, né? Que contém os reservatórios de águas, adutoras, estação de tratamento de esgoto, emissários. Isso aí vai também permitir que esse condomínio seja autossuficiente e sustentável em termos de infraestrutura sanitária, tá? Bom, vamos lá. Então, tudo isso daí, gente, resultou, resumidamente, em um valor de R$ 5,00 por metro quadrado de área líquida de vendas para o item projetos e aprovações junto com as taxas e emolumentos aqui, tá? E deu um somatório total de R$ 302,00 por metro quadrado de área líquida de vendas para as obras propriamente ditas. Ou seja, gente, olhando esses números aqui, a gente está trabalhando com algo de aproximadamente 64 milhões de reais, né? Inicialmente, aí, que nem eu falei, alguns sócios dessa loteadora, eles tinham outro valor em mente, então ficaram já surpresos com esse orçamento na ordem aí de R$ 300 o metro quadrado, 64 milhões, maior do que aqueles 52 inicialmente estimados, tá? Alguns itens aqui, como uma rede elétrica subterrânea, o paisagismo diferenciado também, as subidas aí recentes em preços de itens como a pavimentação, já trouxeram dados mais realistas, mostrando que a estimativa inicial de orçamento ela estava fora da realidade para o padrão almejado para esse empreendimento, tá? Ok, então aqui a gente conseguiu agregar um pouco mais de conhecimento sobre o projeto para a nossa análise de viabilidade econômico-financeira. Ok. Outro elemento fundamental na análise de viabilidade de empreendimentos imobiliários é a projeção de um cronograma, tá? O cronograma não apenas ele organiza as etapas do projeto, mas ele também permite avaliar o impacto de prazos na viabilidade econômica e na atratividade aí para o capital a ser investido, tá? Então vamos olhar aqui quais são as principais etapas do nosso cronograma. Primeiro, a gente tem aqui o que a gente chamou de aprovações, né, e projetos. Esse período contempla aquela obtenção das licenças ambientais, alvarás de construção, o desenvolvimento dos projetos executivos, o registro do parcelamento do solo no cartório de imóveis, né? Essa aqui é uma fase crítica, tá, gente? A nossa equipe ela está muito confiante
que consegue entregar isso aqui em 24 meses, tá? Mas a gente sabe dos enormes desafios de regularização de matrícula e de aprovação de loteamentos, então eu vou assumir aqui no nosso cenário base um total de 30 meses, tá? Depois, a gente tem aqui uma fase de lançamento, tá? É aquele momento onde eu já tenho o empreendimento aprovado e eu vou fazer um evento ali para conseguir aquelas vendas iniciais. É um momento intenso de marketing, né? Onde a gente vai lançar o projeto. E temos as obras de infraestrutura. Para fazer tudo aquilo que eu acabei de falar, nossa equipe de engenharia também está bem confiante nesse prazo. Eles acreditam que em 30 meses dá para terminar essas obras, mas a gente sabe aí que as obras de loteamento elas podem ser impactadas por fatores como chuvas, né? Fazendo com que demore mais a terraplanagem, por exemplo. Tá? Então, a gente, no nosso cenário base, apesar do otimismo da nossa equipe de engenharia, a confiança deles, a gente vai considerar no cenário base 3 anos, 36 meses. Tá? E depois disso, a gente tem uma fase aqui que a gente chama de carteira. Né? A gente vai estar fazendo as nossas vendas ali desde o comecinho das obras, até pode sobrar um pouco de estoque depois das obras. Né? E a gente sabe que nos loteamentos temos um formato de vendas chamado de financiamento direto, né? Aquele onde o próprio empreendedor, a própria empresa loteadora, ela faz o financiamento direto para aqueles compradores das unidades. E ela faz um parcelamento em anos ali desse pagamento do preço dos lotes. A gente tem, por estudos da região, que esse público, em média, ali, vai contar com um parcelamento em até 4 anos, né, 48 parcelas, mas, eventualmente, a depender do mercado, esse prazo pode até ser maior. Tá? Aqui, a gente, embora na nossa pesquisa de mercado tenha uma segurança de que dá para ter uma carteira média de 48 meses, vamos também fazer um cenário base aí com uma carteira com prazo médio de 5 anos, tá bom? 60 meses. Outra coisa importante também a discutir no cronograma é o que a gente chama de velocidade de vendas, né? A velocidade de vendas, ela basicamente vai acontecer em 3 momentos, né? A gente tem um momento mais intenso de vendas, que é naquele lançamento, onde a gente fez ali um importante marketing do projeto, e a gente acredita, no nosso cenário base, que 30% dos lotes aí conseguem ser vendidos nesses 3 primeiros meses, tá? Ao longo das obras, vamos continuar vendendo lotes, né? E acreditamos aí tranquilamente que conseguimos vender 60% dos lotes durante esse prazo, e isso ainda nos sobraria aí um estoque de 10% para vender aí em até 1 ano depois das obras concluídas, tá? O que acontece, novamente, é que a nossa equipe comercial está muito confiante no produto e eles acreditam que a gente pode até ter vendas muito mais aceleradas que isso, tá? Então, existem cenários otimistas onde a gente consegue vender, digamos, 40% aqui no lançamento, 60% durante as obras, e aí nem teríamos mais estoque lá no final do projeto. Tá? E outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui nesse slide é a duração desse empreendimento, né? Então, note você que o empreendimento de loteamentos, ele pode facilmente aí ter mais de 10 anos de prazo, né? Alguns empreendimentos em loteamentos econômicos demoram até 20 e poucos anos até a conclusão completa do ciclo dele, tá? Outra coisa que eu quero falar é da importância de ter um cronograma, tá? Por que a gente tem que ter cronogramas? Como vocês viram, existem hipóteses diferentes de cronogramas, né? As coisas aqui podem demorar mais ou demorar menos. A minha aprovação pode demorar mais ou pode demorar menos. A minha obra pode demorar mais ou pode demorar menos. As minhas vendas podem demorar mais ou demorar menos. Então, qual é a importância de que a gente projete um cronograma sensato para o nosso projeto, tá? E também que a gente sensibilize ele. Por quê? Isso vai ter impactos relevantes na viabilidade econômico-financeira, e essas simulações vão nos ajudar a entender essa sensibilidade, e isso também é uma percepção do risco desse projeto, tá? Continuando. Bom, voltando aqui, a gente tinha lá aquela pedida do proprietário, né? Então, o senhor João Afonsinho, o que ele queria? Ele queria que a gente pagasse para ele R$1 milhão à vista, né? E mais 45%
sobre a receita bruta do empreendimento, porque isso daí veio de uma regra de mercado e tal. O R$1 milhão, nas negociações, a gente acabou entendendo por que ele queria esse R$1 milhão. Não é que ele precisa desse dinheiro, já é um sujeito rico, né? O que ele queria mesmo é que a gente demonstrasse o que a gente chama de skin in the game, né? Ele quer que a gente esteja aqui muito embarcado nesse projeto, desde o momento inicial. E por isso ele quer que a gente mostre um compromisso colocando um dinheiro à vista, tá? E aí, baseado em todas as conversas que a gente tem tido com o senhor João, a gente percebeu que ele pode aceitar um outro tipo de negócio, tá? Primeiro, o sinal aqui, que também demonstra o skin in the game de R$500 mil, só que parcelado em 10 vezes, tá? Então, de cara, gente, isso reduz o impacto do fluxo de caixa inicial no nosso projeto, mas a gente ainda consegue demonstrar um grande compromisso para o terrenista desde o momento inicial, tá? E isso também, é claro, coloca uma liquidez no bolso dele logo no começo, também faz ele ficar satisfeito ali ganhando 50 pau por mês nos primeiros 10 meses, tá? E outra coisa é que a gente também teve que revisar essa permuta financeira, tá? Revisamos ela para 38% líquidos, tá? E explicamos para ele que podemos até usar a regra dele de 45%, porém, descontando aí a administração de carteira por volta de 3%, impostos desse projeto no lucro presumido também na ordem de 7%, e as comissões. Então, os impostos proporcionais à carteira dele, as comissões proporcionais à carteira dele e a administração de carteira proporcional à participação dele vão ser abatidas da permuta de 45%, resultando aí nos 38%, tá? Então, assim, a gente acredita que a proposta dessa maneira, ela vai nos ajudar a 3 coisas, basicamente. É reduzir a pressão de capital no começo, né? Garantindo aí um pouquinho mais de liquidez para a gente no início do projeto. Ela vai ainda proteger um pouco a margem do projeto na nossa mão, né? E otimizando um pouco nossa rentabilidade. E ainda mantém o proprietário engajado, né? Fazendo com que viabilizemos o empreendimento, tá? Então, assim, o que a gente tem que negociar com o proprietário, gente, é sempre transparecendo para ele que esse empreendimento ele foi analisado de forma criteriosa, tá? Explicar para ele por que a gente está fazendo uma contraproposta, que ela é justa e que ela veio de uma análise criteriosa, tá? Isso aí aumenta as chances dele aceitar a nossa proposta. E também alinha os interesses do proprietário com a realidade financeira do projeto, né? Ele não quer ali alguém que aceite qualquer pedida dele, mas que deixe o projeto sem ser feito depois, ou que pare no meio do projeto porque percebeu que aquele projeto não ia ter mais rentabilidade, né? Então, acho que o proprietário entender esse tipo de coisa faz a diferença para ele aceitar a proposta, tá? Do outro lado da mesa, aqui do lado da loteadora, dos investidores, fazer uma proposta desse tipo, obviamente, reduz os riscos aí para os investidores, melhora a atratividade do negócio, tá? Então, agora que a gente já tem todos esses pontos, o nosso trabalho vai ser realizar a viabilidade econômico-financeira que equilibre aí tanto as necessidades dos proprietários, da loteadora, junto com o capital dos investidores, tá? E para isso, eu vou usar a nossa ferramenta chamada Hacksoft. Nessa ferramenta, eu vou fazer 3 cenários, tá? Um cenário base, que é aquele que eu venho falando para vocês as premissas. Eu também vou fazer o cenário com as premissas da nossa equipe, né? Que está ali muito confiante nesse empreendimento, tanto em relação aos preços de vendas, quanto ao prazo do financiamento direto, a velocidade de vendas e também o prazo e o custo de obras, né? Então, a nossa equipe tem realmente uma perspectiva mais otimista desse projeto. Já nós, que estamos aqui responsáveis por fazer a viabilidade econômico-financeira, vamos tentar ser um pouquinho mais pé no chão, embora não estejamos sendo pessimistas também, né? E aí, cabe a nós fazer também um cenário mais conservador, que é aquele cenário de estresse, né? O que aconteceria caso algumas premissas não acontecessem? Ou seja,
caso a nossa venda fosse mais barata, caso a nossa velocidade de vendas fosse mais devagar, caso as nossas aprovações demorem mais e caso o nosso custo de obra seja ainda mais caro, tá? Quando a gente fala dessas premissas com a nossa equipe, eles falam, não, imagina, isso não vai acontecer de jeito nenhum. Mas nós aqui, que estamos responsáveis por fazer essa análise, vamos estressar um pouco a modelagem a fim de ter conclusões sobre todas as hipóteses, tá? Então, pessoal, aqui eu estou na nossa ferramenta Hacksoft, tá? Para você que ainda não conhece o Hacksoft, vale a pena conferir, é uma ferramenta muito bacana, 100% desenvolvida aqui dentro do Hackexperts e ela está disponível aí no seu navegador, tá? Aqui você pode ver que eu já tenho o projeto Náutica, que é o nome do nosso projeto, além de muitos outros aqui pelo Brasil afora, e eu tenho meus 3 cenários, o base, o otimista e o conservador. E eu quero mostrar para vocês como que funciona essa análise aqui no nosso Hacksoft e quais conclusões que a gente está tirando disso daqui, tá? Bom, o primeiro cenário é aquele nosso cenário que eu chamei de cenário base, tá? Nesse cenário base, gente, podemos ver aqui que temos um gráfico trimestral com a projeção dos fluxos de caixa com todas as premissas que utilizamos. Eu vou mostrar para vocês as premissas exatas que foram utilizadas para esse caso, tá? Mas aqui em linhas gerais, o que temos? Um prazo de aprovação, onde a gente também está pagando aqui o ITBI, custos iniciais daquele terreno e as 10 parcelas de 50 mil para o nosso terrenista, tá? Depois disso, temos já um evento de lançamento. Nesse evento de lançamento, temos aqui um custo alto, né, de lançamento, marketing, que é onde a gente vai fazer o stand, vamos investir bastante aí na promoção desse empreendimento. Mas notem aqui que a gente já tem, né, receitas aí dos primeiros clientes que compraram as unidades desse loteamento, pagaram sinal para a gente ali e entraram já no parcelamento direto da carteira de recebíveis. E essa carteira ela vai crescendo ao longo do tempo, né? E ela vai lá até ela terminar depois que o último cliente quitou todas as suas parcelas. Em vermelho, conseguimos ver as obras, né? A projeção do fluxo de caixa de obras aqui já com a projeção de NCC também. Temos a permuta financeira em roxo aqui, né? Que é aquele percentual líquido de 38% que estamos repassando para o nosso terrenista, tá? E temos também as comissões de vendas, os custos administrativos aqui dessa SPE, da administração da carteira, e os impostos. Infelizmente, o governo é nosso sócio aqui nesse projeto, tá? Aqui ao lado, a gente consegue já enxergar a rentabilidade desse projeto, né? Já já eu vou falar dela. Antes disso, a gente tem aqui embaixo, né, o que a gente chama de curva de fluxo de caixa acumulado desse projeto. Então a gente consegue ver, né, que começamos a pagar as parcelas para o nosso terrenista, os projetos, as aprovações, até que começam as nossas obras, né? Quando começam as nossas obras, a gente consegue ver aqui a barriga da exposição de caixa crescendo. E depois que acabam as nossas obras, começamos aqui a ter o retorno do nosso capital. É importante mostrar para vocês aqui que temos uma barrigada de caixa nominal, ou seja, com a projeção de inflação, de 36 milhões de reais praticamente nesse projeto, né? E a gente consegue ver até esse número aqui, é a exposição máxima nominal de caixa desse projeto. Se tirarmos aqui o impacto da inflação desse projeto, essa exposição em dinheiro da data base, né, que aqui no caso é janeiro de 2025, de 30 milhões de reais, tá? E depois esse projeto começa a devolver os recursos até que ele tenha um resultado acumulado nominal aqui, considerando a inflação, de 37 milhões de reais, que está aqui. Se desconsiderarmos a inflação nesse projeto em dinheiro de hoje, esse projeto tem um potencial de resultado de 21 milhões 380 mil, tá? E a gente aqui ainda tem a possibilidade de ver esse resultado, né, deflacionado, aliás, descontado pela taxa Selic projetada, né? Então aqui temos aí um valor de 10 milhões de reais já descontado a Selic, um valor de 9 milhões de reais descontado pelo título público que paga a inflação mais juros NTNB, tá? E também aqui descontamos esse projeto a uma taxa de desconto
que nós selecionamos e deu 6 milhões e meio de reais, tá? Esse projeto, gente, é um projeto que tem uma rentabilidade, uma taxa interna de retorno, ou TIR, de 21,3% ao ano, o que é 1,62% ao mês. Isso aqui em termos líquidos já de impostos, tá? Ou 15,5% acima mais inflação, tá? Então é uma boa rentabilidade de projeto, mesmo naquele cenário base, né? Que é o cenário que eu estava estudando. Tá bom, gente? Então, outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o perfil de necessidade de aportes e de possibilidade de retiradas dessa SPE, desse projeto, né? Então, vocês vejam que esse projeto, ele inicialmente exige aqui aportes mensais, né? Depois, quando a gente está fazendo nossos projetos, então aqui primeiro no começo a gente está pagando as 10 parcelas para o terrenista, além dos projetos que precisamos fazer, depois continuamos pagando os projetos, depois temos os nossos fluxos necessários para pagamento de obras, né? Vocês vejam que esse necessidade de aportes não é exatamente a necessidade de fluxo de caixa de obras, porque a gente usa um pouco da carteira de recebíveis para pagar as obras, né? E depois que as obras estão concluídas, aí sim temos a possibilidade de dividendos, tá bom? Aqui ao lado temos uma DRE nominal do nosso projeto nesse cenário base, que mostra lá que o nosso VGV, que era de 170 milhões, com os juros da carteira e a inflação projetada em termos nominais, chega a um faturamento nessa empresa de 262 milhões de reais. Pagamos nossos impostos aí na ordem de 17 milhões, as comissões de vendas de 12 milhões, o nosso investimento em lançamento, em marketing de 3 milhões de reais, o custo ali de terreno pago em dinheiro, também o ITBI, o registro, a due diligence da documentação, tá? Temos a nossa permuta financeira, veja, esse é um valor muito importante para ser mostrado para aquele terrenista, tá? Então ele está ganhando no nosso cenário base 99 milhões de reais, além daqueles 500 mil que foram pagos inicialmente. Temos também um custo de um pouco mais de 1 milhão e 100 aqui de projetos, um custo de construção de quase 80 milhões de reais. Nesse caso, não temos juros, não temos endividamento aqui, então está zerado, não cobramos taxa de incorporação também. Temos quase 9 milhões aí de taxa de administração de carteira e outros custos com cobrança também. A nossa SPE, ela tem um custo de manutenção desse CNPJ, né, contabilidade, outras coisas também. E temos um custo de estoque, né, porque algumas vendas elas ficam para depois aqui e acabam onerando um pouquinho o nosso projeto com IPTU e taxa de condomínio. Porém, resultando em um lucro líquido aqui desse projeto da ordem de 38 milhões, uma margem de 14%. Tá? Legal, gente. Porém, esse é o nosso cenário base, né? Temos também dois outros cenários. O cenário que a nossa equipe está muito confiante, que é aquele cenário que a gente está chamando de otimista, e o cenário mais conservador ali, né, pessimista, que é o que aconteceria se tudo der errado, tá? Antes da gente continuar, eu acho que você está gostando desse vídeo, queria te pedir você está curtindo esse conteúdo e acha que ele pode ajudar mais pessoas a entender como funciona a viabilidade de empreendimentos imobiliários no setor de loteamentos, clique aqui embaixo no like, também siga o nosso canal, se inscreva nele e compartilhe esse vídeo, tá? Bom, voltando aqui, a gente também tem um cenário otimista, tá? Eu queria mostrar para vocês o que mudou no cenário otimista. Então, principalmente aqui, eu consigo abrir as nossas premissas para mostrar para vocês. No cenário otimista, a gente reduziu um pouquinho os nossos custos com due diligence e advogado, que estavam na ordem aí de 180 mil reais. A nossa equipe acredita que a gente consiga abaixar um pouquinho isso para 120 mil, tá? O nosso valor geral de vendas, que estava projetado com 800 reais por metro quadrado, a nossa equipe está muito confiante numa cifra um pouco maior, de 850, aumentando aquele nosso VGV de 168 milhões para 178 milhões, tá? Fizemos aí algumas negociações com as empresas de projetos e também falamos um pouquinho com a prefeitura sobre algumas taxas, algumas coisas, que conseguimos abaixar esse custo de aprovações para R$ 4,00 por metro quadrado, tá? E também
a nossa perspectiva é que, de fato, ao invés dos 30 meses, a gente consiga reduzir esse prazo de aprovação, de fato, para 24 meses, tá? Ou seja, antecipando aquele cronograma. Nosso custo de marketing, que no cenário base estava orçado em 1% sobre o VGV, agora ele reduziu um pouquinho para 0,75% do VGV, e também, ao longo das obras, o nosso valor de 25 mil por mês que a gente ia gastar, conseguimos reduzir um pouquinho nesse cenário otimista para 20 mil. Tá? O desenvolvimento de obras, o principal fator dele aqui é que as obras orçadas inicialmente em R$ 302 o metro, a gente acredita, a nossa equipe de engenharia acredita que ela possa ser aí da ordem de 60 milhões, 61 milhões, ou seja, R$ 290 por metro quadrado de área líquida de vendas. Tá? Além disso, essa obra aqui no cenário base estava em 36 meses, nesse caso foi reduzida para um cenário otimista de 30 meses. A nossa velocidade de vendas, vendemos unidades a mais à vista, naquele outro cenário estávamos projetando vender 10% das unidades à vista, nesse aqui acreditamos que podemos vender 14% das unidades à vista, ou seja, aí quase 50 unidades à vista. Tá? E as outras unidades sendo vendidas com financiamento direto. Tá? A velocidade de vendas aqui, que antes tinha um pouco de estoque para ser vendida no pós-obras, a gente acredita que ela vai estar nesse cenário otimista completamente vendida antes do final da obra, ou seja, 40% de vendas durante o lançamento e 60% de vendas durante obras. Tá? Para as vendas à vista, estamos dando 10% de desconto, que está igual no outro cenário base. Tá? E estamos aqui com uma carteira com prazo médio agora de 4 anos ao invés de 5 anos, cobrando os mesmos 10% de juros mais IPCA no financiamento direto. Tá? Nas deduções aqui, temos os 38% líquidos de permuta financeira. Tá? Nesse cenário, como os clientes estariam comprando com um menor prazo, foi realmente um sucesso de vendas, a gente acredita que as nossas perdas com cobranças seriam um pouco menores, aqui 0,25%. A administração de carteira se manteve sempre em 3%. Tá? E os impostos ficaram iguais. Gente, olhando aqui os resultados do nosso cenário otimista, que tem todas as premissas que a nossa equipe de gestão acredita, a gente consegue ver que caso tudo que a nossa equipe de engenharia e de comercial estão prevendo para esse projeto, a gente tem resultados aqui fantásticos, da ordem de 40% ao ano, mais inflação, tá, para esse loteamento. Ou seja, esse caso aqui seria um empreendimento de muito sucesso. Então vocês vejam, em primeiro lugar, qual é a sensibilidade das premissas, né? A gente aumentou aqui, é claro, aumentamos o VGV, reduzimos o prazo de aprovação, reduzimos o prazo de obra, reduzimos o prazo, aumentamos a velocidade de vendas, né? E conseguimos algumas outras pequenas eficiências nesse projeto. Isso aí já fez com que outra coisa acontecesse também. Você lembra que a exposição de caixa daquele outro projeto era muito maior. Nesse cenário, a gente precisa de menos recursos, né? De 19 milhões de reais. Tá? E esses 19 milhões de reais geram um resultado aqui da ordem dos 40 milhões de reais de resultado nominal. Esses valores são bem mais expressivos do que aquele cenário que a gente tinha feito como cenário base. Tá? Então é óbvio, ele é um pouco mais agressivo, todas as coisas precisam acontecer de acordo com o que espera a nossa equipe, porém, a gente sabe que temos na mão aqui um empreendimento com grande potencial. Tá? Nesse projeto, a gente tem aqui uma receita de vendas, sim, um pouco menor, mas é porque aquela carteira de recebíveis ela é mais curta e ela acaba rendendo menos juros de financiamento direto. Porém, é um projeto mais eficiente em termos de margem e de resultado. Tá? E exige, é claro, como eu já mostrei, menos capital, menos investimento de capital. Perfeito, gente. Porém, a gente tem também o nosso cenário, vamos chamar ele aqui de catastrófico, né? O cenário muito mais conservador, porque a gente tem uma curiosidade de saber o que acontece se as coisas não derem tão certo quanto a gente espera, né? Embora considerado muito improvável pela nossa equipe,
esse cenário ele é importante de ser feito. Então, o que aconteceu aqui nesse cenário, gente? Vou passar rápido para vocês entenderem, tá? Mas o que estamos fazendo aqui? Primeiro, sobrou um pedaço da comissão do corretor para a gente pagar, né? Ali na negociação com o proprietário, nos 48 do segundo tempo, ele falou, poxa, mas você que precisa pagar a antecipação do corretor, porque eu não vou tirar dinheiro do bolso para pagar isso, e a gente acabou pagando, vamos supor, 150 mil a mais aqui no momento inicial, a gente vai ter que colocar aqui, tirar do nosso bolso, tá? A gente também, eventualmente nessa hipótese, tivemos que gastar mais ali de diligência, regularização, advogado, gastando 200 mil reais, tá? Outra infeliz coisa que aconteceu no nosso projeto foi que, na hora da aprovação, perdemos ali 10 lotes, né? Então, os nossos 350 lotes, a gente acabou perdendo 10 porque a prefeitura exigiu alguma área institucional a mais ou porque a eficiência do viário não funcionou como a gente previa. Infelizmente, perdemos 10 lotes. Além disso, aquelas vendas que estavam ali projetadas pela equipe comercial entre 800 e 850 reais, pelo menos, não vingaram. Acabamos tendo que vender nossos lotes a 750 reais o metro quadrado, o que diminuiu o nosso VGV para 153 milhões, tá? Os nossos projetos também custaram mais caro, R$ 6,00 o metro quadrado, e as nossas aprovações, que estavam inicialmente previstas pela equipe em 24 meses, demoraram 36 meses, tá? Em relação ao lançamento, a gente gastou 1,25% do VGV, ou seja, quase 2 milhões de reais ali no lançamento, e a gente ainda teve que aumentar o nosso orçamento mensal durante obras para 30 mil por mês de marketing para conseguir executar as vendas que a gente precisava. E a nossa obra também, além de ter estourado para 65 milhões, ou seja, 320 reais por metro quadrado, ainda exigiu 40 meses para ser concluídas, né, por causa de intempéries aí ou qualquer outra coisa que aconteceu no meio do caminho, tá? Além disso, a gente ainda teve que pegar uma pessoa específica aqui, interna da loteadora, a mais, que a gente não tinha essa pessoa, e ainda estamos gastando 15 mil reais a mais aí para fazer uma fiscalização da obra da construtora que a gente contratou, tá? A nossa assistência técnica também custou mais caro, estamos aqui com um orçamento maior de 2,5% de assistência técnica, e ela acontece durante 2 anos após as obras concluídas. Em relação à nossa velocidade de vendas, nesse cenário aqui, que é muito pior que os outros, vendemos apenas 17 unidades à vista e as outras 95% das unidades vendemos em financiamento direto. Porém, vendemos pouco no lançamento, apenas 25%. Ao longo das obras, 55%. E nos sobrou 20% do estoque para a gente vender em até 2 anos depois das obras concluídas nesse cenário, tá? Além disso, a nossa carteira de financiamento média foi de 6 anos, tá? Ao invés dos 4 previstos pela equipe comercial, tá? E em termos de dedução, nesse cenário ainda tivemos aí perdas maiores com cobrança, inadimplência da ordem de 1% da carteira. A nossa administração de carteira acabou custando 0,5% a mais nesse cenário, tá? E aí, vamos ver o que aconteceu com o resultado. Bom, pessoal, nesse cenário aqui, a gente consegue notar até, né, que a carteira ela é bem mais longa do que o cenário anterior, tá? E os resultados foram muito impactados por as premissas que a gente colocou. Eu, obviamente, que quando eu fiz esse cenário aqui, a equipe de gestão ficou muito chateada comigo, porque é muito improvável, nada disso vai acontecer, e etc. Mas a gente quis fazer esse cenário exatamente para entender qual é a sensibilidade desse projeto, tá? E se mesmo num cenário muito ruim e catastrófico, o que aconteceria com esse projeto? Nós perderíamos dinheiro, nós teríamos uma taxa de retorno negativa, teríamos um prejuízo no projeto? Pelo menos não foi isso que aconteceu, né? A gente teria uma rentabilidade, é claro, não muito boa, né? É uma rentabilidade que hoje não justificaria fazer esse projeto, porém, a gente conseguiu entender a sensibilidade. Mesmo com todas essas premissas
pessimistas ou muito conservadoras aqui, né, que segundo a minha equipe nenhuma delas vai acontecer, a gente ainda teria um retorno aí líquido de 4,6% ao ano mais inflação, tá? Teríamos uma exposição de caixa muito maior. Isso aqui é interessante de mostrar. Como a nossa carteira é mais longa, o VGV caiu um pouco. Essa carteira que a gente recebe ao longo das obras, ela não ajuda tanto a pagar as obras, né? E por não ajudar tanto a pagar as obras, isso faz com que a nossa exposição de caixa cresça muito mais, né? Então, fazendo um comparativo aqui, gente, isso é da ordem de 54 milhões de reais, né? Ou 43 milhões de reais, quase 44, em dinheiro da database, né? Que quando a gente compara com aqueles 30 milhões do cenário base ou 17 milhões do cenário otimista, é uma diferença muito grande, né? Então a gente também tem que estar preparado para saber o que acontece se eu precisar de uma exposição de caixa maior como essa aqui, né? E conseguimos ver também, gente, que embora a gente tenha um resultado ainda real de 10 milhões de reais nesse projeto, quando a gente compara aí com a NTNB, com a Selic e com a taxa de desconto almejada para esse projeto, a gente ainda tem um valor presente negativo aqui nesses casos, tá? Embora a nossa DRE ainda tenha um resultado nominal, essa margem foi menor, tá? Vou voltar agora para a apresentação aqui. E agora, gente, o que eu quero fazer é uma comparação dos resultados. Então vamos ver o que aconteceu. Lembrando, a gente tem um cenário otimista, né, que reflete aí o alinhamento esperado pelos empreendedores e pela equipe comercial e de engenharia, né? Então, assim, nesse caso, os resultados são verdadeiramente fantásticos, tá? A gente tem uma baixa necessidade de caixa, ele exige menos recursos iniciais, já que a velocidade de vendas é alta, então os custos eles estão controlados aqui até pela geração de caixa que a gente tem, né? A exposição de caixa está controlada pela geração de caixa que a gente tem, tá? O resultado ele é excepcional, então aqui a gente está na ordem de 40% mais IPCA nesse projeto, extremamente atrativo para os investidores e também extremamente atrativo para o terrenista, né? Inclusive, na nossa negociação com o terrenista, a gente usou esse cenário, né? Ele ajudou no engajamento do terrenista. A gente usou ele estrategicamente para demonstrar para esse proprietário qual que é o potencial aqui desse empreendimento, e isso gerou ali um entusiasmo dele, um engajamento nesse projeto, tá? A gente tem aqui também o cenário base, né? Então, esse cenário base aqui, ele não vou chamar ele de considerado mais provável, porque a minha equipe está muito confiante no cenário mais otimista. Mas ele é uma abordagem mais realista, né? Que equilibra as premissas entre as conservadoras e as otimistas, tá? A gente consegue ver que nesse cenário a gente tem uma demanda maior de caixa, tá? Embora esse projeto aqui precise de mais caixa, ele ainda tem uma boa rentabilidade, tá? Mas precisando de um pouco mais de caixa, tá? Os resultados são positivos, ele ainda entrega margens sólidas, tá? Isso permitiria a viabilidade econômica e a viabilidade financeira, né, de captação com investidores, se isso for necessário, tá? Mas ele não tem tanta folga nos resultados quanto o cenário aqui esperado pela nossa equipe, tá? Isso aqui já de cara reforça a importância dessa sensibilidade, tá? Aí a gente tem o que também aqui? O cenário conservador, que é aquele que projeta lá, ele reflete as condições muito mais desafiadoras de mercado, ainda que sejam consideradas improváveis, né? Então temos aqui a alta necessidade de caixa, né, um retorno muito limitado, e o que a gente precisa é se planejar para caso aconteça alguma coisa próxima disso, né? A gente, se no momento do lançamento lá a perspectiva for próxima dessas premissas, o que a gente faz? A gente interrompe, a gente posterga esse empreendimento, né? Como que a gente lida com isso? Então, isso aqui, o que eu queria com isso? Mostrar a importância da comparação desses cenários, tá? É importante a gente ter isso internamente, a gente consegue se planejar estrategicamente fazendo isso. Aqui é importante saber também aonde está a maior parte dos resultados, né? Então, nesse caso, a gente tem uma confiança muito grande aqui da nossa equipe de gestão
que entre o cenário base e o cenário otimista é onde estará de fato o nosso empreendimento, tá? Se a gente tivesse com mais medo dessas premissas aqui serem possíveis de acontecer, né, a gente ficaria com um pouco mais de medo de fazer esse empreendimento. Mas como essas premissas, isso aqui é uma coisa mais de tato e experiência, né? Então a gente tem aqui uma confiança muito importante de que o nosso empreendimento vai ter os resultados aqui entre esses dois cenários. E estando entre esses dois cenários, né, um precisa de 30 milhões, outro precisa de 17 milhões, como é que são as nossas possibilidades de funding, tá? Então, assim, gente, para estruturar um empreendimento como esse projeto Náutica que a gente está fazendo aqui, é fundamental que a gente defina um modelo societário, tá, que permita alinhar os interesses do terrenista, da loteadora, de potenciais investidores. No caso desse projeto, dentre várias outras possibilidades, tá, a permuta ela foi estruturada já dentro de uma sociedade de propósito específico, né, que é uma empresa, uma SPE, tá, que ela pode contar com diferentes formas de funding. Então, primeiro, o terrenista ele vai participar do projeto diretamente aqui como um sócio dessa SPE, contribuindo o seu terreno como um capital integralizado nessa sociedade, tá? E para formas de funding, primeiro, a gente tem aqui uma possibilidade de equity e uma possibilidade de dívida, tá? Na possibilidade de equity, o dinheiro ele viria aqui de uma outra SPE da loteadora. E essa SPE da loteadora, ela pode, obviamente, ter apenas o capital da loteadora, né? Então a loteadora pode vir aqui fazer um aumento de capital social e aportar recursos com o seu próprio caixa nessa empresa, que por sua vez investiria na outra, ou a gente poderia até avaliar uma possibilidade, né? Que depois a gente, em outro vídeo, podemos até fazer com mais detalhamento, que seria termos cotistas aqui em sociedades em conta de participação, que permitiria outros investidores de equity aportar capital social nessa SCP e esse dinheiro ser aqui complementar ao da loteadora, de forma a aportar-se na SPE do empreendimento e fazer a exposição de caixa aqui para os projetos, para as obras, tá? E também temos aqui uma outra possibilidade, né, de que parte do capital venha de uma securitização, de uma dívida estruturada, por exemplo, com CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários, e esse CRI ser lastreado na carteira de recebíveis de vendas desse loteamento, tá? Então, também peguei aqui no Rexsoft, e eu, no cenário base apenas, nesse caso, para ilustrar, fiz aqui algumas simulações com CRIs, no valor de 30 milhões de reais, e esperando que lá na frente, né, quando esse empreendimento for aprovado, a gente consiga emitir algo aí na ordem de 8% mais IPCA. Obviamente que isso poderia ser sensibilizado também. Então vamos lá para o Rexsoft. Aqui de volta no Rexsoft, gente, eu estou no cenário base, né, aquele que dava 15,5% ao ano mais inflação e tinha exposição real de caixa de 30 milhões de reais. Aqui eu preparei primeiro um CRI que desconta os recebíveis dessa carteira, tá? Vamos ver os resultados. Pessoal, aqui a gente tem o que então? Pegamos parte dessa carteira de recebíveis que a gente tinha e a gente descontou ela a valor presente, com um volume total liberado para a gente hoje aqui de 28 milhões. Poxa, mas por que não é 30 milhões, que é o que a gente fez o CRI? Porque aqui a gente tem as taxas de estruturação, né? Temos alguns outros custos iniciais que acabam abatendo esse valor. Outra coisa também é que aqui é um fluxo trimestral, então podemos já ter um pouco de juros aqui ao longo desse trimestre, nesse valor líquido que aparece no gráfico. E depois, você pode ver aqui que temos os PMTs desse CRI que acontecem imediatamente após. Então, esse é um formato muito desejado aí pelas securitizadoras, né, pelos fundos imobiliários que fazem esse tipo de operação, onde, depois de um início de obras já ter passado e uma carteira de recebíveis já ter sido adquirida por essa empresa, por esse loteamento,
parte desses recebíveis pode ser trazido a valor presente por uma taxa e uma liberação pode acontecer aqui para o empreendimento. Então vejam nesse caso que a gente começa fazendo a exposição de caixa do projeto até atingir aqui a ordem de 15 milhões e depois a gente usa o fluxo de caixa desse CRI para pagar as obras, porém, nesse cenário aqui, ainda acaba faltando um pouco de dinheiro ali no final da obra que a gente teria que aportar, tá? Isso traz ao nosso projeto um custo de dívida da ordem de 11,7 milhões de reais em juros dessa operação e, obviamente, impacta a nossa margem. Porém, ele faz com que a gente tenha uma exposição de caixa menor. Então, ao invés dos 30 milhões que a gente precisava, a gente precisa de 18 milhões nesse cenário, né? Você pode ver claramente que aqui a gente pega um dinheirão à vista, vamos chamar assim, e logo imediatamente após a gente acaba pagando juros já. Então eu fiz um outro formato aqui só para mostrar para vocês, onde a gente consegue ter liberações mensais durante algum tempo e depois amortizar isso depois que as liberações terminaram. Vamos ver como é que ficam os resultados. Nesse outro cenário aqui, você consegue ver que as liberações do CRI, elas acontecem ao longo de vários meses do projeto, né, durante as obras. E isso faz com que a gente só pague juros e amortizações lá na frente, tá? Isso aqui é muito importante de vocês saberem no momento de estruturar um CRI, porque não existem regras de bolo para fazer isso, né? Existem negociações, formatos a discutir, e nesse formato, não só a gente reduz o nosso custo da dívida, como a gente também consegue reduzir a nossa exposição de caixa aqui em quase 6 milhões a mais, né? Por quê? Porque não estamos pagando juros sobre aquele bullet liberado em uma parcela só para a gente, né? A gente paga também juros, é claro, só que num prazo mais alongado, porque as liberações acontecem ao longo de vários meses aqui, tá? Bom, gente, chegamos ao fim desse case study aqui do projeto Náutica. Eu espero que essa análise tenha mostrado como que a gente transforma dados e cenários em decisões estratégicas no mercado imobiliário. É isso que o Hexperts faz na consultoria estratégica aqui. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder os próximos estudos de caso e análises. No Hexperts, a gente está aqui para ajudar grandes empresas, investidores, terrenistas a navegarem por todos esses desafios e oportunidades do mercado imobiliário, sempre com confiança e precisão, tá? Se você tem um projeto e quer contar com o nosso apoio estratégico, entre em contato com a gente. Muito obrigado por assistir e até o próximo case. Vamos transformar o mercado juntos.